todos meditar na palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que tu me dá de ser canal do teu fluir, da tua glória, da sua palavra. Senhor, obrigado pela vida, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede de sermos hoje canal para esta geração. Senhor, eu abençoo os meus irmãos que vão se alimentar do que nós vamos ministrar aqui esta noite, porque acreditamos, Pai, que o Senhor está presente nesta palavra. Permaneça conosco e com toda a nossa nação brasileira, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, os que puderem estarem abrindo a sua Bíblia na sua casa, abra no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, o versículo de número 20 e o versículo 21. Glória a Deus. Capítulo 22 de Apocalipse, o versículo de número 20 e o versículo 21. Glória a Deus. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, certamente cedo venho. Amém? Ora, vem Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém e amém. Queridos, falar do arrebatamento da igreja, para falarmos do arrebatamento da igreja, precisamos falar de dois lugares. O primeiro lugar que falamos sobre o arrebatamento da igreja, temos que falar primeiramente da terra. E o segundo lugar que falamos, quando pregamos sobre o arrebatamento da igreja, nós falamos do céu. Para falar também sobre arrebatamento da igreja, não podemos falar só de dois lugares, como céu e terra, mas também temos que falar de duas grandes visões. A primeira visão é a visão horizontal. A segunda visão chama-se visão vertical. Por estas visões, nós iremos transmitir uma mensagem que hoje é necessária, porque estamos vivendo as últimas horas de uma profecia que já está se cumprindo e diversas vezes na Bíblia é citada. Por 845 vezes na Bíblia está determinado que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Eu encontro aproximadamente 2.000 versículos na Bíblia que traduzem este incentivo escatológico e essencial para os nossos dias. Aproximadamente, Paulo pregou 822 vezes que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Os profetas antigos já pregavam alguma coisa no sentido escatológico. Os apóstolos e discípulos pregavam que Jesus voltaria. A igreja primitiva, nos tempos de Paulo, pregava que ele voltaria. No ano que Paulo exerceu seu ministério, ele declarou que Jesus voltaria para arrebatar a sua igreja. Nos anos de 1400, depois de Cristo, apareceu um homem na história chamado João Hus. João Hus, ele era um homem conhecido como João do Ganso, porque Hus significa ganso em alemão. Este alemão, ele foi amarrado em praça pública e morreu pregando. Colocaram um chapéu preto na sua cabeça e com dizeres diabólico, com uma capa preta com dizeres diabólicos, e amarraram em praça pública e atearam fogo nos seus pés. As pessoas pensavam que ele ia desistir de parar de pregar, mas João Hus, ele dizia em voz alta: acendam logo esta fogueira,
acendo depressa esta fogueira, porque eu já quero me apresentar diante do meu mestre. Foram homens de coragem, homens que transmitiram as palavras gloriosas de Deus para os nossos dias. São prenúncios que as pessoas pregaram e Jesus também pregou sobre os prenúncios da sua vinda. Todas as coisas que tem na Bíblia, no sentido escatológico, são desafios, principalmente para a nossa fé cristã, porque as pessoas estão acostumadas a escutarem palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de portas abertas, palavras que inundam o seu ego, mas eu não vim hoje aqui trazer para você uma palavra para alimentar o teu ego. Eu vim aqui pregar uma palavra e dizer que o meu Jesus voltará e ele vem para arrebatar a sua igreja. Glória seja dada ao nome do eterno Deus. Jesus deu o desenrolar desta sua vinda em prenúncios que ele profetizou e o profeta, ou melhor, o apóstolo São Mateus, ele escrevera no capítulo 24 do seu livro e ele desenhara uma situação que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Para mim falar sobre arrebatamento, eu quero perguntar, quem aqui já ouviu falar que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja? Quem aqui dos senhores e senhoras pode dizer a data, o dia, a hora que ele voltará? Ninguém pode dizer. Isso é óbvio que não. Mas quando nós éramos crianças, nós já ouvíamos que ele voltaria. Talvez você pode dizer, pastor, há 30 anos eu ouço que ele vai voltar. Este é o sentido do arrebatamento, porque a palavra arrebatar significa raptar, tomar com força, com rapidez, pois ninguém sabe o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá para arrebatar a sua igreja. Mas em Mateus capítulo 24, o Senhor disse assim: quando vocês ouvirem falar de guerra, de rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, vocês ouvirão falar de peste, de fome, de terremoto por várias as partes. Então, não é o fim ainda, mas este é o princípio das dores. Olha só, e que dores são essas? Nós já estamos presenciando este princípio das dores que estão acontecendo hoje na humanidade com muita força, com muito ímpeto e com muita violência. A fome mata milhares de pessoas hoje no mundo. Milhões de pessoas hoje morrem de fome, principalmente nos continentes desprovidos, sem assistência médica. As pessoas estão morrendo com fome. Também as pestilências, como os grandes vírus que mataram milhares de pessoas, como no século XIV, que a peste bubônica, que matou milhões de pessoas, mais de 30 milhões de pessoas morreram. Enfim, os grandes vírus que inundaram as gerações, a gripe espanhola, enfim, várias e várias doenças que vieram manifestas e foram preditas pelas palavras de Jesus. E por último, este tal coronavírus, que já matou no Brasil, hoje, mais de 10 mil pessoas. E já infectou no mundo, mais de 3 milhões de pessoas já foram infectadas. Enfim, esta pestilência, estas mortes, elas são prenúncios. Ou melhor, nós não podemos só falar dessas pestes, nós temos que falar também da natureza, porque a Bíblia diz que a natureza, a Bíblia diz isso em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, você vai ver que a natureza ela se expressa também neste intuito de preparar
a vinda eminente de Jesus. Porque a Bíblia diz que a natureza, ela geme como se estivesse com dores de parto. Você já viu uma dor de parto? Uma dor de parto é algo terrível. As irmãs que tiveram seus filhos sabem do que eu estou falando. São dores terríveis. Enfim, a natureza geme, esperando a redenção dos santos. Mas o que nos chama a atenção aqui, nesta live, nesta oportunidade, não é somente falar dos prenúncios da vinda de Cristo. Eu pretendo lhe levar para você entender o que é o céu. Por que nós precisamos ser arrebatados? Por que Jesus virá para arrebatar a sua igreja? Você já perguntou qual o motivo da vinda de Jesus? A Bíblia diz que ele veio. Ele veio na terra, ele derramou seu sangue, mas a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai ver que ele sobe aos céus, quando ele é recebido nas nuvens aos céus, no céu de glória, as nuvens o ocultam, aparecem ali 2 anjos que se manifestam aos discípulos e diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram outrora subir ao céu, do mesmo jeito que ele foi, ele virá para arrebatar, aleluia, a sua igreja. Está profetizado isso várias vezes na Bíblia. Eu já falei que só no Novo Testamento nós temos mais de 800 vezes esta palavra: Jesus vai voltar, ele voltará para arrebatar a sua igreja. Uma das passagens que Paulo expressou está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 16, Paulo é incisivo em dizer que ele voltará. Paulo escreve dizendo: pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com trombeta de Deus. E ainda diz mais: e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, aleluia, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Oh glória! Quem pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Quem pode glorificar a Jesus? Nós vamos ser arrebatados. Ser crente é viver essa expectativa a cada dia. Tem gente que já não espera Jesus. Tem gente que tem a coragem de dizer: tomara que Jesus não volte ainda, porque eu ainda nem vendi minha propriedade. Tomara que Jesus não volte ainda, porque eu ainda nem negociei meu carro, ainda nem ganhei dinheiro, eu ainda nem tive uma experiência de um casamento, de uma família. Deixa eu dizer uma coisa: você negociando a tua propriedade ou não, querido, ele voltará. Você adquirindo seu carro novo ou não, não tem problema, ele voltará do mesmo jeito. Você constituindo família ou não, ele volta do mesmo jeito. O certo é que a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eita, glória a Deus! Que nesta noite você esteja preparado, porque a qualquer momento o noivo voltará para arrebatar uma igreja poderosa, uma igreja santa e que está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha só, queridos, então por que Jesus vai voltar? Por que ele tem que voltar? Não era só necessário ele vir aqui, perdoar nossos pecados, morrer na cruz, não era necessário só isso? Por que Jesus ainda tem que voltar para arrebatar a sua igreja? Por quê? Vamos descobrir aqui agora. Tudo está escrito na Bíblia Sagrada. Então, por que Jesus voltará? Primeiro, para completar, olha só, o que eu vou dizer aqui é muito forte. Jesus voltará ainda para completar a sua obra redentora. Olha só, para completar a sua obra redentora. Por quê, pastor? Porque salvação é diferente de redenção. A salvação, ela é uma garantia. É como se eu selasse alguma coisa
e dissesse assim: isso aqui está selado, eu vou deixar este documento aqui, quando eu voltar, eu vou buscar este documento. Se ele estiver selado, eu vou levar ele comigo. Olha que maravilha! Então Jesus voltará para completar a sua obra redentora. O que é salvação? Salvação é garantia da nossa fé, da nossa fé em Jesus Cristo, que ele morreu e nós estamos vivos com ele. E nós estamos esperando ele. Agora, a redenção é a completude desta obra. Então, a palavra redenção significa completar, né? Completar. Então, a salvação está garantida. Quando Jesus voltar, nós estaremos completamente salvos. Por que nós não estamos salvos ainda completamente? Sabe por quê, queridos? Porque nós ainda estamos neste corpo. Nós estamos neste corpo, nós estamos sujeitos ao pecado. Mas quando a obra do Senhor estiver completa, o que vai acontecer? Este pecado não poderá mais nos derrotar e nós seremos livres da ira e completamente salvo do pecado desta terra. Glória a Jesus. Então ele voltará para completar a sua obra redentora. Outro motivo por que ele vai voltar. Ele vai voltar por quê, pastor? Ele vai voltar para nos tirar da presença do pecado. Glória a Deus. Hoje, a Bíblia diz em Hebreus que o pecado, tão de perto, ele nos rodeia. Glória a Deus, ele nos rodeia. E se Jesus não voltar, talvez, como a Bíblia diz, nós não íamos suportar ficar por muito tempo aqui nesta terra. Então Jesus sabe que nós como homem, nós como porcos, nós não suportaríamos. Então o que ele preparou? Ele preparou a sua salvação na cruz do Calvário e a redenção dos nossos corpos mortais, transformados em corpo glorioso, para nos levar para sempre com ele, aonde ele estiver na glória. Glória. Já era para você ter dado um glória a Deus aí na sua casa, porque Deus tem bênção para nós. Cadê o povo do arrebatamento? Já chegou aí? Glória a Deus. Vai chegando e compartilhando esta live, que muita gente precisa ouvir as mensagens de Deus esta noite. Glória a Jesus. Então ele vem para completar, ele voltará para tirar a igreja da presença do pecado. E também, quando Jesus voltar, ele vai voltar para dois grupos. Quais são os grupos de pessoa que Jesus vai voltar? Quais são esses dois grupos importantes? Ele vai voltar para dois grupos. Primeiro, o primeiro grupo, ele está despreparado. Olha só, para essas pessoas que estão despreparadas, a gente está pregando todo dia, dizendo: querido, ele vai voltar. Ele voltará, é real, o arrebatamento é real. Ele prometeu, a Bíblia prometeu, Jesus prometeu que ele voltaria. Nós estamos pregando que ele voltará. Para essas pessoas, para este grupo de pessoas, Jesus vai voltar também. Mas essas pessoas vão se encontrar despreparadas. Jesus vai voltar para um outro grupo de pessoas. Qual é este grupo de pessoas? É você que está me assistindo aqui. É o grupo dos preparados. Cadê o grupo dos preparados aí? Deixa eu ver se já entrou alguém preparado aí. Glória a Deus. O grupo dos preparados é aquele que está todo dia esperando Jesus. Você se lembra que as pessoas, antigamente, pregava-se muito sobre o arrebatamento da igreja, nos púlpitos, nas igrejas. Você já imaginou que agora essas mensagens já estão um pouco escassas? Já não se vê mais gente, pregadores, pregando sobre o arrebatamento da igreja. Prega-se muito que Jesus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é paz, mas ninguém quer pregar mais, querido, sobre o arrebatamento da igreja. Eu vi um pregador que me falou um dia desse, e eu fiquei pasmo com o que ele me falou, e disse: pastor, eu não prego mais sobre o arrebatamento da igreja. Eu digo: por que você não prega mais, querido? Ele disse: porque a mensagem do arrebatamento é uma mensagem antiga, não dá mais ibope, não tem mais por que a gente falar sobre arrebatamento. Aí eu disse: não, você está enganado. A mensagem do arrebatamento é uma mensagem real, é uma mensagem exclusiva e necessária para esta hora final. Deus vai levantar
Deus vai levantar nesta geração, no meio desta pandemia, homens comprometidos com o arrebatamento da igreja. Homens que não têm medo de pregar as verdades de Deus. Homens que não vendem a sua chamada, homens que não vendem o seu ministério, homens que estão comprometidos com o céu. Homens de Deus, que pregam as mensagens verdadeiras de Deus. Então Jesus está levantando homens que preguem e dizendo como arautos do rei, dizendo que ele voltará para arrebatar uma igreja santa, viva e exclusiva de Deus. Esses preparados que eu falei aqui, esse grupo preparado, ele está todo dia com uma missão. Qual é a missão, pastor, dos preparados? Se santificar. Não é fácil chegar ao céu. A Bíblia diz em Hebreus o processo para isso. O processo de Hebreus, capítulo de número 12 e versículo 14, diz assim: segui a paz com todos os santos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, então o processo, para ver Jesus, muita gente quer ser arrebatado, muita gente quer subir no dia do arrebatamento, mas infelizmente isso não vai acontecer para todo mundo. Eu não tenho que dar uma notícia falsa para as pessoas hoje aqui. Eu vim pregar esta live não aquilo que você quer ouvir, aquilo que você precisa ouvir, porque Jesus virá, ele voltará. Ele virá para arrebatar a sua igreja. Só que para subir aos céus precisa passar por um processo de santificação. Pastor, o que é santificação? Santificação é a separação do que você faz do santo, daquilo que é santo, das coisas de Deus e das coisas que pertencem a este mundo, a este século. É por isso que Romanos capítulo 12 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele voltará para dois grupos: os despreparados e os preparados. E eu pergunto aqui para dar sequência nesta mensagem: em qual grupo você está hoje? Oh glória, aleluia! Qual grupo você está pertencendo hoje, querido? Em qual grupo você está se colocando? Por quê, pastor? Porque Jesus virá. Como é que será o arrebatamento, pastor? Como é que será o arrebatamento da igreja? O arrebatamento, como será o arrebatamento da igreja? O arrebatamento, a Bíblia diz que ninguém sabe a hora certa que ele vai voltar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 36, que daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai sabe a hora que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Então, a Bíblia também diz, em segundo lugar, como será o arrebatamento da igreja? Num abrir, olha só, vamos lá. Ninguém sabe a hora que o arrebatamento vai acontecer. Em segundo lugar, será num abrir e fechar de olhos. Onde é que eu vejo isso? Tudo é Bíblia aqui, irmão. Tudo é Bíblia aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, diz como será. Será num abrir e fechar de olhos. E ainda diz que será ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia ainda diz, em Mateus capítulo 24, versículo 27, que será como um relâmpago. Você já viu um relâmpago que se mostra no Oriente, ou seja, no Leste, e desaparece no Ocidente, no Oeste? Você já viu como é que é? Rápido demais. Então, um abrir e fechar de olhos é quase 3 milésimos de segundo. Não dá para você calcular. Um abrir e fechar de olhos é uma coisa muito rápida. Só que eu não quero falar aqui, pastor, então se será num abrir e fechar de olhos, vai dar tempo para alguém se livrar. Se fosse na forma literal, eu até poderia dizer que muita gente ia ser livre por isso.
Mas quando eu falo num abrir e fechar de olhos, eu estou falando no sentido espiritual. Qual é o abrir e fechar de olhos? O abrir é quando a gente prega o evangelho. O que é o abrir e fechar de olhos? O abrir é isto que eu estou fazendo aqui agora. É abrindo, esclarecendo, pregando, falando que Jesus vai voltar, esclarecendo as visões do arrebatamento. Isso é abrir de olhos. O fechar de olhos é quando o mundo estará, mesmo com a mensagem do abrir dos olhos, é quando o mundo estará fechando os olhos para o arrebatamento da igreja. Então hoje existem dois grupos: aqueles que estão abertos os olhos para o arrebatamento e aqueles que estão fechando os olhos para o arrebatamento. Então é no abrir e fechar. E se fala de dois grupos. Em qual grupo você está inserido? Naquele que está com os olhos abertos para o arrebatamento ou aquele que está com os olhos fechados para o arrebatamento da igreja do Senhor? Então será no abrir e fechar de olhos. E neste inteirinho de tempo, Jesus virá e arrebatará a igreja nesta hora final. Oh, que momento glorioso! Oh, como eu espero esta vinda gloriosa do Senhor, em que muita gente que diz que está preparado, mas está com seus olhos fechados para Deus, está com os olhos abertos para suas finanças, está com os olhos abertos para a pornografia, para a prostituição, para as drogas, para as coisas que o mundo oferece, e está fechando os seus olhos para Deus. Deus vai surpreender muita gente nesta hora final. Mas eu e você, aleluia, eu e você não seremos surpreendidos, porque nós estamos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, faça isso, porque Deus se agrada e Ele está almejando também por este momento. Então eu falei aqui que será no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. O que está acontecendo hoje? Muita gente fechando os olhos. É por isso que a Bíblia diz aqui, ó, Lucas capítulo, se eu não estou enganado, olha aí na sua casa, Lucas capítulo 12, versículo 20, está escrito: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? Tem muita gente que está guardando a sua riqueza, esperando Jesus, mas está de olho na sua riqueza. Eu não estou dizendo que você não tem que ser rico. Todo mundo quer ser rico. Eu quero ser rico também, né? Todo mundo quer. Mas o fato é que algumas pessoas estão deixando Deus por causa das suas riquezas, deixando Deus por causa dos seus sentimentos, deixando Jesus, deixando o arrebatamento de lado, para se preocupar mais com as coisas que são deste mundo. Então, para isso, a Bíblia está dizendo: louco, Lucas capítulo 12, versículo 20, esta noite, que noite é essa? A noite do arrebatamento da igreja. A noite do arrebatamento da igreja. Olha só o que eu vou dizer aqui, queridos. Tem muita coisa referente à noite aqui. Muita coisa que a gente pode falar da noite. A Bíblia fala de uma meia-noite. Você se lembra aqui que foi praticamente a meia-noite que os israelitas, eles saíram do Egito para a terra, rumo à terra de Canaã. Foi a meia-noite que eles saíram rumo à terra de Canaã. Você se lembra que a Bíblia diz em Juízes, se eu não estou enganado, Juízes capítulo de número 7, versículo de número 29, Gideão tocou a trombeta meia-noite no arraial dos midianitas e saiu para dar vitória ao povo de Deus. Foi à meia-noite, no capítulo 16, versículo de número 2 e 3, que Sansão, em Juízes capítulo 2, versículo 3, foi à meia-noite que Sansão, ele rompeu os portões de Gaza, trouxe nos ombros e deu vitória ao povo de Deus. Também foi à meia-noite que ouviu-se um clamor, no capítulo 25, versículo 6, foi à meia-noite que ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o noivo, saí ao encontro. Foi à meia-noite, no capítulo de número 18, versículo 25 de Atos dos Apóstolos,
que Paulo cantava. E quando ele cantava, ferido nas prisões, ele e Silas cantavam, e a Bíblia diz que os alicerces das prisões se arrebentaram e eles foram soltas de todas as prisões. À meia-noite, Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Que meia-noite é essa? Meia-noite é a divisão de um dia e começo do outro dia. É justamente isso que vai acontecer na hora do arrebatamento. A noite estrondosa das trevas, a noite de pestilência, a noite de tristeza, de tribulação, a noite de luta, de dores nesta terra vai passar e Jesus nos levará para o começo de um novo dia com Ele no céu de glória. Esta é a meia-noite da história. Mas como é que será? O que vai acontecer na hora do arrebatamento da igreja? Duas coisas vão acontecer na hora do arrebatamento da igreja. Duas coisas acontecerão, né? A primeira coisa que vai acontecer, as duas coisas que vão acontecer, está inserida em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 e 17. Eu vou aqui falar para você o que diz aqui, o que diz a Bíblia. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz do arcanjo, trombeta de Deus. Depois eu vou pregar sobre essas três coisas, outra live, que é muito profundo isso aqui, voz do arcanjo, trombeta de Deus e o alarido. Mas eu quero me ater aqui ao que vai acontecer na hora do arrebatamento da igreja. Primeira coisa que vai acontecer, o alarido, voz do arcanjo, a trombeta de Deus vão acontecer, mas a Bíblia diz, os mortos, olha só, ressuscitarão primeiro. A primeira coisa que vai acontecer é que os mortos vão ressuscitar. E depois, pastor, o que vai acontecer? Nós, os vivos, seremos transformados em corpo glorioso. Meu Deus do céu, que coisa terrível vai acontecer. E o próprio apóstolo Paulo, ele não soube se expressar, ou melhor, ele não conseguiu se expressar. Que momento triunfal será este? Porque o próprio apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, ele disse assim, eis aí eu vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ele diz que isso é um mistério, né? Mas como é que vai ser isso, pastor? Os mortos vão ressuscitar, nós vamos ser transformados, e a Bíblia diz que nós vamos ser transformados em um corpo incorruptível. Meu Deus do céu, o que é isso, pastor? Olha só, sabe aquele parente que você perdeu? Eu vi aqui que muita gente perdeu seu parente. Eu quero aqui mandar meus sinceros sentimentos em nome da minha família para os pastores, a família do pastor Jefferson, que ultimamente passou a estar com o Senhor, o pastor Francisco Chagas, que ontem passou a estar com o Senhor, vários pastores, inclusive um pastor muito amigo nosso do Amazonas também perdeu a sua vida, foi para o paraíso de Deus. Enfim, neste momento, na hora do arrebatamento, essas 10.000 pessoas, o que me deixa mais consolado é isso, queridos. Essas 10.000 pessoas que morreram pelo coronavírus da nossa nação. Dessas 10.000 mortes, se alguns deles tiverem morrido e em vida tiverem entregado a sua vida para Jesus, naquela hora, ele vai ressuscitar. Oh, glória! Aleluia! Ele vai ressuscitar em um corpo glorioso. Glorioso! Meu Deus! Corpo glorioso! Você que perdeu seu parente, naquele dia, ele vai ressuscitar em corpo glorioso. Glória a Deus! Glória a Jesus! Eu não tenho uma explicação. Eu não tenho
uma explicação completa de como será isso, mas eu tenho uma explicação de como é a significância, como é que eu posso definir essa transformação, o nosso corpo, que a Bíblia diz que naquele momento vai se transformar em um corpo glorioso. No momento em que nós estivermos subindo, o nosso corpo será transformado em corpo glorioso. Olha só, a Bíblia diz aqui, o que é este corpo incorruptível? O corpo incorruptível, o que é um corpo incorruptível? Um corpo incorruptível é aquele que não está, olha só, se você não der um glória a Deus aí na sua casa, convida mais alguém aí para assistir esta live, querido. Convida mais alguém para ficar perto de você aí. Pegue aí na mão de quem está do teu lado aí. Deixa um pouco o isolamento social e pegue na mão dele aí e dá um grito de glória bem alto, porque eu vou dizer como é que vai ficar parecido o nosso corpo aqui. Olha só, o que é corpo incorruptível? Aleluia! Corpo incorruptível, olha só, prepara para dar um glória a Deus aí. É aquele, olha só, que não está limitado às leis da física e não está, aleluia, e não está limitado à gravitação da terra. E olha só, e ele não terá defeito, não está limitado à física, não ficará limitado à gravitação da terra e ele não pode mais ter defeito. Glória a Deus. Aleluia! Charamandala Masura Mandarabacandaramahaya. Oh, glória! O meu corpo e o seu não terá defeito, não terá limitação da física, não terá limitação, aleluia, da gravidade. A gravidade não vai nos parar, a física não vai nos parar. Remandaramassúria. Oh, glória! Não terá defeito. Você que não gosta do teu corpo, você que não gosta do teu braço, da tua mão, do teu cabelo, da tua aparência, ei, o teu corpo será perfeito. Você que perdeu um braço, você vai ganhar um braço incorruptível naquele dia. Você que perdeu a sua perna, você ganhará uma perna incorruptível. Aleluia! O nosso corpo será transformado em corpo glorioso, incorruptível. A gravitação não vai nos parar, a física não vai nos parar, as leis não vão nos parar e nem os defeitos vão nos parar, porque nós seremos incorruptível. Nós venceremos por Cristo Jesus. Aleluia! O nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu falei de tudo isso aqui para dizer uma coisa para você aqui agora. Não terá defeito? Agora, se o nosso corpo não terá defeito, se o nosso corpo, imagine só, ele vence as leis da física, imagine só, vamos aqui para aquele momento, no final do livro de João, naquele momento em que Jesus, ele está entre os discípulos. Os seus discípulos ainda estão preocupados, dizendo, ele ressuscitou, não ressuscitou. Aí chegou uma mulher correndo lá, dizendo, não, ele ressuscitou de fato. Chegou João lá correndo, não, ele ressuscitou. De repente, Jesus chega no meio da sala. Aleluia. A sala estava fechada. Oh, glória. E Jesus entra no meio da sala e diz assim, paz seja convosco. Oh, glória. Eu creio que Jesus ali atravessou a parede. Jesus não apareceu somente ali como um fantasma. Jesus, nós vamos ter um corpo que pode atravessar paredes. Um corpo que não é limitado às leis da natureza. Um corpo glorioso. Olha como vai ficar parecido o nosso corpo. Você pode perguntar assim, pastor, como é um corpo incorruptível? Como é que vai ficar parecido o nosso corpo? Está escrito, olha só, eu vou revelar para você como é que vai ficar. Tudo aqui é Bíblia, irmão. Tudo aqui é palavra, é Bíblia do começo ao fim. 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz como é que vai ficar parecido o nosso corpo. E também, olha, a Bíblia diz também, não só em 1 João, capítulo 3, versículo 2, mas diz também aqui, outra referência, em Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20, fala
a nossa aparência. Eu quero ler aqui para você, capítulo 3, versículo de número 20 de Filipenses, a nossa aparência. Diz aqui, quando nós formos arrebatados, nós vamos ficar parecidos com quem, pastor? Capítulo 3, versículo 20 de Filipenses. Diz assim a palavra de Deus: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos. Aleluia! Te alegra aí, crente, na tua casa. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória seja dada ao nome de Jesus. E ainda tem 1 João capítulo 3, versículo de número 2. Pastor, o que diz João capítulo 3, versículo 2? O que diz, pastor? A Bíblia diz assim, olha: amados, agora não é manifesto o que nós havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós também o veremos. E só quem tem essa esperança, dá um glória a Deus aí na sua casa. A sua fé jamais pode ser abatida por esta pandemia. Você não pode perder a sua esperança nesta pandemia. Você não pode perder a sua credibilidade com o céu por causa deste vírus. Você é herdeiro do céu para fazer a obra de Deus aqui na terra. Oh, glória! Aleluia! Estou sentindo a presença de Deus aqui. Ola mandarabassura mai. Estou sentindo uma glória que me envolve aqui nesta hora. E Deus está dizendo que vai curar pessoas hoje. Vai curar pessoas hoje. Vai transformar vidas hoje aqui. Jesus vai transformar vidas para a glória do seu santo nome. Ele prometeu a mim, quando eu orava, o Senhor me disse: eu vou mudar o cativeiro de muitas pessoas naquela live. Eu acredito na mudança do teu caráter. Eu acredito na mudança do aspecto espiritual que você está hoje. Eu acredito na tua vitória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui que o arrebatamento, olha só, todo mundo fala aqui arrebatamento, mas as pessoas falam muito na segunda vinda de Jesus também. Por quê? Porque o arrebatamento ele será em duas fases. A primeira fase chama-se arrebatamento, que é tirar. Jesus vem buscar a igreja. Jesus vem arrebatar, buscar aquilo que é seu. A Bíblia chama que é propriedade dele. Primeira fase da vinda de Jesus chama-se arrebatamento. Qual é a segunda fase da vinda de Jesus, pastor? A segunda fase chama-se revelação. Na primeira fase está escrita em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e versículo de número 16 e 17. A segunda fase está escrita em Mateus capítulo de número 24 e versículo 30, que a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. Isso aí já é a segunda parte do arrebatamento, em que todo olho verá, na segunda vinda de Jesus. Em Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que na primeira fase, Jesus veio, olha só, na primeira fase, Jesus veio, e a Bíblia diz que quando ele veio como estrela da manhã. Na segunda fase, olha só, na segunda fase, ele virá como sol da justiça, glória a Deus. Na primeira fase, ele veio nas nuvens. Na segunda fase, ele virá sobre o monte de Israel. Na primeira fase, ele vem para o mundo, ele virá para a igreja. Na segunda fase, ele virá
com todos os seus anjos do céu. Na primeira fase, ele veio montado em um jumentinho, animal de carga. Na segunda vinda, ele virá montado em um cavalo branco, em um animal de guerra. Na primeira fase, ele virá para o povo. Na segunda fase, ele virá com o povo. Na primeira fase, ele veio edificar uma igreja aqui na terra. Só que na segunda vinda dele, ele virá arrebatar toda a sua igreja. Olha só, na primeira vinda de Jesus, ele veio em carne. Na segunda vinda, ele virá em glória. Na primeira fase, ele veio e os homens o mataram. Na segunda fase, os homens morrerão diante da sua presença e da sua glória. Na primeira fase, ele veio edificar a igreja. Na segunda fase, ele vem arrebatar a igreja do Senhor Jesus. Oh, glória! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E eu pergunto para você, nesta primeira prévia desta mensagem que eu estou pregando, você está preparado para subir no dia do arrebatamento da igreja? Se Jesus voltasse nesse exato momento, como é que está a tua vida diante do Senhor? Como é que está a tua vida diante de Deus? Será que você está preparado para realmente subir com Cristo, se Ele vier nesse exato momento? Quem pode aqui dizer Hosana, ou melhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Pastor, como é que será o arrebatamento da igreja? A Bíblia diz, pois o mesmo Senhor descerá do céu. Eu fiquei imaginando esses dias como será este momento, porque a Bíblia diz, em Mateus capítulo de número 24, que ninguém sabe, nem os anjos do céu, aleluia, nem o próprio Filho sabe. Eu vou aqui fazer aqui uma demonstração, eu vou aqui conjecturar como será a vinda do Senhor mediante os escritos bíblicos. Naquele dia, eu penso que o Senhor vai falar com o Filho dizendo, Filho, porque o Filho está à destra do Pai. Aleluia. Diz, Filho, chegou a hora, vai buscar a tua noiva. Glória a Deus. Jesus, a Bíblia diz que na hora do arrebatamento vai ter voz do arcanjo. A Bíblia fala de um arcanjo na Bíblia. A única vez que esse arcanjo fala na Bíblia é quando ele repreende Satanás sobre o corpo de Moisés, sobre a ocultação do corpo de Moisés. Porque até hoje o corpo de Moisés não foi achado e Satanás queria saber onde estava o corpo e Miguel disse, o Senhor te repreenda. Mas a segunda vez da história que o arcanjo, aleluia, Ramandarabassúria, vai agir com poder e glória, vai ser na hora do arrebatamento, quando o arcanjo, que lidera as milícias de Deus, que lidera as milícias celestiais, os anjos do céu, ele vai dar ordem aos anjos. Quem vai tocar a trombeta são os anjos, porque a Bíblia diz que vai ter alarido, que é um barulho extraordinário, eu vou falar disso, pretendo falar disso na outra live, e voz do arcanjo, que é o comando do arcanjo Miguel, e a trombeta de Deus, que é o toque, o soar da trombeta. Nesse soar da trombeta, vai ter duas reações. Primeira reação, os mortos ressuscitarão. Segunda reação, nós seremos transformados em corpo glorioso, e a Bíblia diz que Jesus vai descer. Jesus vai descer nas nuvens. Oh, glória! Eu posso imaginar sobre a nação brasileira, que está a bandeira do Brasil, naquele glorioso dia, Jesus descendo nas nuvens. Só que Jesus não vai tocar o solo. Jesus vai nos esperar nas nuvens. Eu pergunto, se o Pai está no trono de glória sentado, se o Filho está descendo nas nuvens, quem é que vai conduzir a noiva até o seu noivo? Quem é que vai conduzir a igreja até o noivo? É o Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Aleluia! Como é que você está tratando o Espírito Santo de Deus, querido? Como é que você está aí na sua casa? Aí você diz, eu quero ser arrebatado, mas você não quer santificar a tua vida. Você, no meio desta pandemia, você se afastou de Deus.
Foi um pretexto para você sair da igreja e nunca mais voltar. Ou você está se santificando, se apegando ao Espírito Santo, pois é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que vai conduzir a igreja até o Pai. É Ele. Jesus vai descer nas nuvens e o Espírito vai arrancar a igreja da terra. A gravidade não vai nos segurar. Rebanaia. O inferno não vai nos segurar. O pecado não vai nos segurar nesta terra. Nós seremos arrebatados. O Espírito Santo, naquele dia, vai soprar sobre a humanidade. Será a maior efusão espiritual de Deus na terra, onde toda a carne será abalada e o Espírito Santo nos conduzirá à presença de Deus. Agora você já imaginou como é, o que vai acontecer depois que nós estivermos nas nuvens com Jesus? O que vai acontecer naquele momento? Meu Deus do céu, será tremendo o que vai acontecer naquele momento. Eu anotei aqui quatro coisas que vai acontecer naquele momento quando a igreja for arrebatada. Primeira coisa que vai acontecer naquele momento, olha só aqui, eu escrevi aqui, a primeira coisa que vai acontecer aqui, na hora do arrebatamento da igreja, já falei que nós vamos ressuscitar, que os mortos vão ressuscitar e que nós vamos ser arrebatados. Essas duas coisas vão acontecer. Agora, 4 revelações, Deus me falou aqui, que vão acontecer depois que a igreja for arrebatada. Primeira coisa que vai acontecer, olha só aqui, é que a igreja se encontrará com o nosso mestre nos ares. A igreja vai se encontrar com Jesus. Como é que reação você vai ter nessa hora? Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu vou dizer para você que está me assistindo aqui por esta live, que está passando luta na tua casa, enfrentando esta pandemia, enfrentando o pecado, enfrentando muitas coisas deste mundo. Eu vou dizer uma coisa, valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena você ser crente, se humilhar. Valeu a pena você se consagrar. Muita gente diz assim, para com esse negócio de ser crente. Muita gente já disse para você, desiste da tua fé, para com esse negócio de ser crente, de ir na igreja. Irmão, se apegue com Deus, porque vai valer a pena a tua fé. É lá naquela hora que nós vamos levantar a nossa bandeira da vitória. Agora estão fechando igreja, estão baixando decreto, não pode ter... tem que ter isolamento social, mas lá, aleluia, lá não vai ter isolamento social. Lá não vai ter isolamento, lá nós vamos estar glorificando a Jesus, naquele momento em que a igreja se encontrará com o Senhor nos ares. Primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos nos encontrar com Ele. Segunda coisa que vai acontecer, está relatado no Salmo 24. Eu acho lindo este salmo. Está relatado aqui no Salmo de número 24. O que vai acontecer, pastor? Olha só o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer? A igreja vai romper. Aleluia. A igreja vai romper os portais celestiais. O Salmo 24 eu gosto muito deste salmo, pois o Salmo 24 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Alguém que vai estar fora, conduzindo a igreja, alguém, o Espírito Santo, vai perguntar assim, quem é este Rei da Glória? Os anjos que estão do lado de fora, conduzindo a igreja, o exército celestial, vai dizer num coro só, vai dizer assim, olha, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. E a igreja, aleluia, será conduzida aos portais celestiais. Nós adentraremos o céu de Deus. Já vamos encerrar, queridos. Nós adentraremos o céu glorioso de Deus.
e nos encontraremos com o Senhor. Terceira coisa, olha só, gente. Terceira coisa que vai acontecer, nós seremos conduzidos a um tribunal. O que o senhor está falando, pastor? Eu queria que o senhor me provasse isso na Bíblia Sagrada. Olha só, tudo aqui hoje, como as coisas escatológicas, irmãos, elas são coisas que vão acontecer, nós precisamos provar isso aqui nas Sagradas Escrituras. E o único livro que prova isto é a Bíblia Sagrada. Então a terceira coisa que nós vamos passar depois do arrebatamento chama-se Tribunal de Cristo. Está relatado em 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 10, que está escrito e diz assim: porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Olha só. Então esta é a terceira coisa. Esta é a terceira coisa que vai acontecer. Por que nós vamos ter que ir ao tribunal de Cristo? Olha só. Por que nós vamos ter que ir ao tribunal de Cristo? Eu vou já dizer para você por que nós vamos ter que ir ao tribunal de Cristo. Está relatado aqui. Para que as nossas obras sejam provadas. Provadas tanto de bem quanto de mal. A quarta coisa que vai acontecer depois do arrebatamento está relatado em Apocalipse. Olha só, Apocalipse capítulo de número 19, o versículo de número 7. É muito poderoso este versículo. Eu amo este versículo. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a noiva já se aprontou. Então a primeira coisa que vai acontecer qual é? Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. A segunda coisa, nós vamos romper os portais sagrados, Salmo 24. A terceira coisa, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. A quarta coisa, nós vamos comparecer às bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Para que serve o encontro? Para nós conhecermos o rosto de Cristo. Oh, que coisa maravilhosa. Para que servem os portais sagrados? Para diferenciar a nossa vida antes e a nossa vida para sempre com o Senhor, nos céus de glória. Para que serve o tribunal de Cristo? Para provar as nossas obras, não é para condenar. Tribunal é para nos condecorar. Tribunal é onde você vai receber galardão. Aleluia! E as bodas do Cordeiro é quando o mundo aqui na terra estará, olha só, estará passando grande tribulação, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, nas festas nupciais, porque vai ser necessário que a igreja case, a igreja vai se casar com o seu esposo, a igreja vai viver para sempre com o seu esposo. Lá vai ter festa, lá não vai ter choro, lá não vai ter luta, lá não vai ter peste, lá não vai ter vírus, lá não vai ter luta. A Bíblia diz que os nossos olhos serão, todas as lágrimas serão enxutas dos nossos olhos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero falar ainda, é muito pouco tempo, mas existem 7 juízos. Eu quero falar, se tiver um tempo, eu falo para você a próxima vez sobre os 7 juízos de Deus. Sobre os 7 juízos de Deus. Nós iremos passar, a igreja não vai passar pelos 7 juízos. A igreja vai passar pelo terceiro juízo. O primeiro juízo de Deus, ele chama-se julgamento de Cristo por nós na cruz. Segundo juízo, chama-se auto-julgamento da nossa fé. O terceiro juízo é o tribunal de Cristo, que esse aí a igreja vai passar. Para pagamento, receber galardão. Esse nós vamos passar. O quarto juízo chama-se julgamento dos anjos caídos. O quinto juízo, o julgamento dos judeus. O sexto juízo, o julgamento das nações. E o sétimo juízo, o grande juízo final. Glória a Deus. Mas a igreja só vai passar pelo terceiro juízo,
que é o tribunal de Cristo. E alguém perguntou para mim, vamos aqui responder uma pergunta. Alguém perguntou, pastor, nós vamos ter lembrança lá no céu? O que você acha, irmão? O que você acha? Será que nós vamos ter lembrança? Já está terminando a mensagem. Daqui a pouco vai ter sorteio, né? Para as mães. O que você acha? Nós vamos ter lembrança no céu? Sim ou não, irmão? Vai ter lembrança ou não? Alguns estão dizendo aqui que vai. Outros estão dizendo que não. Irmão, vai ter lembrança sim. Só que a Bíblia diz que as coisas corruptíveis, elas não herdarão as incorruptíveis. Logo, olha só o que eu vou dizer aqui. Nós só teremos as lembranças que competem às obras de Deus aqui na terra. As lembranças boas, as lembranças ruins de assassinato, de morte, de coronavírus, de praga, de pestilência, isso tudo vai ficar aqui. Nós só vamos nos lembrar das coisas boas, as coisas que fizemos para Deus de bom, porque as coisas boas, as coisas de bem, herdarão as coisas incorruptíveis, ou aquilo que não pode receber dano. Então lá nós nos lembraremos sim. Só que tem uma notícia triste para os casados. Ninguém lá vai se dar em casamento, irmão. Lá ninguém vai poder se casar. É por isso que um jovem me procurou esse dia e disse, pastor, eu estou triste. Disse, por quê? Porque eu tô querendo casar e eu não sei se eu vou conseguir casar, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e eu não vou mais conseguir casar. Eu digo, olha, te casa logo. Aproveita aqui na terra, porque lá no céu ninguém vai se dar em casamento. Lá nós vamos ser como os anjos de Deus. Coisa maravilhosa, coisa linda é nós sermos agraciados pelo Senhor. Eu tenho esse último parecer desta palavra para dar para você. Se a trombeta tocasse agora, como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida com Deus? Se Jesus voltasse nesse exato momento, você subiria ou você ficaria aqui na grande tribulação? Como é que está a tua vida aí? O que você tem feito? O que você tem feito para santificar o teu coração, a sua vida? Naquele dia, vai acontecer que muitos vão dizer, Senhor, eu fiz isso para ti, mas as suas atitudes, o seu caráter, ele não era um caráter provado pelo Espírito Santo no Senhor. Pastor, eu estou em erro, volta hoje para Jesus. Eu quero orar por pessoas aqui que estão fracas na sua fé. Você já conhece a história de Davi? Um homem que era segundo o coração de Deus. Um homem que era rei, mas um dia ele chegou para Deus e disse, Senhor, traz de volta a minha alegria. Traz de volta a alegria da salvação. Oh, glória! Traz de volta a alegria de experimentar ser salvo. Ter a salvação de Deus na minha vida de fato. E tem muita gente, você sabia que tem muita gente que já não sente mais a alegria de ser salvo. Tem gente que falou para mim, pastor, ora por mim porque eu estou fraco. Eu não sinto mais alegria, vontade, desejo de servir a Deus. E é por isso que eu estou fazendo esta live aqui, para despertar você, despertar a igreja do Senhor. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Não é porque nós estamos em isolamento social que vamos deixar a nossa fé, abandonar o arrebatamento da igreja. Como é que está a tua vida? Agora você subiria ou você simplesmente seria mais um no meio da multidão que ficaria aqui em desespero? Esse mundo participará da maior tragédia da humanidade, quando esta terra passará por grande tribulação. Mas eu e você, que está me assistindo aqui nesta live,
nós vamos subir para a glória dos céus e nós estaremos para sempre com o Senhor. O salmista Davi está de volta no Salmo 51. A alegria de ser salvo. Tem pessoas que já não sentem mais alegria. Mas eu quero orar por você que deseja hoje uma oração de recomeço. Mesmo você que já é crente, já entregou tua vida para Jesus, mas eu quero orar para você, por você, para que Deus te prepare, para que você não fique naquele dia, para que você suba conosco para o arrebatamento da igreja do Senhor. Você que está me ouvindo, que está aí no Goiás, que está no estado do Amazonas, no Maranhão, que está fora aqui do Brasil, em outro país, você está preparado para subir? Se você não está preparado para subir, te prepara hoje. Te prepara agora. A Bíblia diz em Apocalipse 22:14, bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Eu quero te convidar hoje a orar comigo. Eu quero que você faça um propósito de oração comigo agora. Se você não está preparado, eu quero que você mande uma mensagem aqui mesmo. Diga, pastor, eu quero me reconciliar, porque eu não sei a que hora Jesus vai voltar. Eu não sei se Jesus vai voltar esta madrugada. Eu não sei se Jesus vai voltar esta noite, amanhã, depois de amanhã. Quem sabe, tem muita gente esperando, dizendo, eu estou esperando essa pandemia acabar para mim voltar para a igreja. Irmão, não espere. Não espere. Porque eu e você não sabemos se essa pandemia talvez não acabe. Jesus volta antes desta pandemia. E você não vai ficar aqui sujeito ao anticristo para que ele tire o seu sangue para você realmente merecer ser salvo. Hoje a salvação é de graça. Tem alguém que está me assistindo aqui agora, está há muito tempo afastado da igreja. Volta hoje, porque Jesus está te dando a última chance de voltar hoje. Volta agora. Por isso Jesus mandou eu fazer esta live. Jesus mandou eu fazer essa live. Volta hoje. Volta hoje para Jesus. Eu quero orar por você agora. Se tem alguém aqui que está me assistindo, que deseja entregar seu coração para Jesus, mande uma mensagem agora aqui para mim e diga, eu quero entregar minha vida para Jesus. Será que tem alguém que deseja agora entregar seu coração para Jesus? Olha só, esta música eu escutei há muitos anos atrás. Olha só, Jesus precisa de você. Tem milhões de pessoas orando por você agora, aqui. Ainda não é hora de parar. Jesus quer mudar a tua história hoje. Eu quero que, se alguém estiver aí do lado de alguém que não é crente, não aceitou Jesus ainda, convide ele agora. E vamos juntos. Eu vou fazer uma oração de confissão. E você vai confessar a Jesus. Aceitar a Jesus não é difícil. Romanos 10:9 diz assim, se com a tua boca tu confessares e com teu coração creres que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, tu serás salvo. É muito fácil. Desperta agora. Então vamos orar em nome de Jesus. Ore comigo. Todos que estão aqui, os irmãos também que estão participando, ora para Jesus restaurar a tua fé, restaurar a tua comunhão, abençoar a tua história e te preparar para o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós estendemos as nossas mãos aos céus. Estendemos as nossas mãos sobre a nação brasileira.
sobre as pessoas que estão a assistir esta live, Senhor, que estão acreditando nos seus propósitos. Senhor, eu estendo a minha mão sobre a vida desta pessoa, que está de joelho na sua casa. Meu Deus, que está chorando, oh glória, que está enfrentando, meu Deus, a dura separação do seu parente que foi perdido nesta pandemia. Senhor, esta pessoa que está pensando em tirar sua própria vida. Oh, Lamari, andai, chou, andai. Urai, biasura, malamachura, mandaramai. O Senhor me mostra alguém que amanhã, meu Jesus, amanhã, ele estava pensando em comprar remédio, veneno, e tentar se matar, colocar no seu alimento e tirar a sua própria vida, porque ele ouviu uma voz que dizia: acaba com isso, não tem mais jeito para ti, tira a tua vida, tem tanta gente morrendo, tu não vai resistir, tu não vai sobreviver. E essa voz está bradando até hoje à tarde, até 6 horas da tarde, quando tu fortes para o banheiro, esta voz começou a bradar, mas tu pegaste o teu celular e alguém compartilhou o vídeo contigo, esta live, e tu estás ouvindo. Moço, moça, não tire a tua vida. Deus está te restaurando hoje. Deus está te restaurando agora. Espírito de morte, solta esta pessoa agora. Espírito de morte, sai desta casa agora. Sai desta família agora. Solta esta vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Solta esta pessoa agora. Eu te repreendo agora. Oh, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, que todo mal vá embora desta casa. Que esta pessoa que estava pensando em tirar sua própria vida, que ela agora receba vida, receba salvação, receba cura, receba, Pai amado, a cura na sua alma, receba a cura no seu espírito, receba renovo, receba vida, em nome de Jesus. Doenças, comece a desaparecer agora. Enfermidade, sai desta pessoa agora. Coronavírus, solte este irmão, solte esta pessoa agora. Eu te dou uma ordem agora. Torre chai ki ande kalaya tu yandaraga. Tem uma irmã que está me assistindo. Irmã Maria, receba saúde no teu corpo agora. Receba cura no teu corpo agora. O Senhor me mostra um irmão, um homem que está com caroços da garganta. Comece a sair agora. Caroços da garganta, eu vos dou uma ordem agora. Solte este homem agora. Doença na cabeça, nos olhos, no fígado, no baço, na coluna. Solta esta pessoa agora. Eu te dou uma ordem, enfermidade. Eu te dou uma ordem agora. Solta esta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus. Nós orando, cremos nesta vitória. Nós cremos pelo poder do sangue de Jesus, que a cura está chegando na vida desta pessoa agora. Senhor, eu oro por esta vida que está se entregando a Ti. Escreve o seu nome no livro da vida. Perdoa agora os seus pecados. Perdoa agora os seus erros. Escreve agora. Lava ela com Teu sangue. Esta pessoa que está se reconciliando. Senhor, perdoa os seus pecados. Perdoa os seus pecados. Este irmão que está passando uma luta no seu casamento, na sua casa, na sua família, que o casamento seja restaurado agora, que a família seja restaurada agora. Eu dou uma ordem a este demônio
que está sobre esta casa, destruindo esta família, solta esta casa agora. Solta esta casa agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu te dou uma ordem agora. Senhor, eu estendo a minha mão sobre a bandeira brasileira. Em nome de Jesus. Nós saramos o Brasil agora. Nós declaramos a cura da nossa nação agora. Nós declaramos, Pai, que esta nação está sendo coberta com teu sangue poderoso agora. Com teu sangue curador agora. Senhor, as famílias da nossa nação que estão sendo perdidas, console esta família agora, que perdeu seu ente querido nesta pandemia. Cura, restaura esta família, abençoe a nossa nação, repreende este vírus, sopra na nossa nação e traz a vitória e a cura e a bênção em um nome poderoso de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Queridos, que Deus seja glorificado. Que Deus em tudo seja glorificado. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que puderam estar conosco nesta palavra sobre o arrebatamento da igreja. Queridos, olha só. Se você deseja entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, e terça-feira eu vou estar no monte orando. Mande mensagem, nós estaremos retirando estes pedidos e colocando dentro desta caixinha aqui. Deixa eu pegar para você ver aqui, ó. Esta caixinha de oração é a caixa de oração do monte. Nós estaremos orando, tá? Com a nossa equipe de oração pela sua vida, pela sua família, tá bom? E creia que Deus pode mudar a tua história. Amados, mas você tem que fazer um propósito com Deus, tá bom? Faça um propósito com Deus. Eu quero que você entre em contato. Os irmãos que querem fazer voto, fazer propósito, não é pecado você ofertar no nosso ministério. Nós temos um ministério itinerante, né? E precisamos da sua oferta, precisamos da sua ajuda também. Se você deseja entrar em contato e abençoar nossas vidas com uma oferta, entre em contato conosco pelo WhatsApp 093 99653 9413. Você vai estar depositando esta semente em terra fértil e Deus vai te abençoar. Amém? Nós já vamos para o sorteio. Olha só, Mãe Elaine, tem muita gente aí? Compartilhar e deixar o número. Olha, qual é o critério para você ganhar? Você tem que compartilhar esta live e você tem que não só compartilhar, mas deixar a sua mensagem aqui dizendo eu quero. Compartilhar dizendo eu quero ganhar, tá bom? Muita gente aqui. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Muita gente aqui. Olha, não vai dar para atender muita gente aqui, mas irmã Maiara, Deus abençoe. Irmã Nazaré Andrade. Glória a Deus, irmã Nazaré. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver aqui, irmã Keila Viana. Oi, irmã Keila. A paz do Senhor. Ela pede oração pela sua família. Irmã Keila, vamos colocar o seu pedido, tá bom? Em a nossa caixa de oração. O pastor Adilson Cruz. A paz de Cristo, meu pastor Miqueias Cavalcante. A paz de Cristo, meu nobre. Obrigado pela sua participação conosco. Ele está assistindo aqui, o pastor Adilson está assistindo. Glória a Deus. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Quem mais? Muita gente aqui. Irmã Ivone Porto. Ela perguntou aqui para mim, qual a segunda revelação, pastor? Deixa eu ver aqui. Irmã Ivone, olha aqui, ó. A primeira revelação daqui, que o esboço aqui. Primeira revelação que nós vamos ter após o arrebatamento da igreja. A primeira revelação é que nós vamos nos encontrar com Cristo. A segunda revelação é que nós vamos romper os portais sagrados. A terceira é que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E a quarta é que nós vamos estar nas bodas do Cordeiro de Deus. Mande um zap para mim, irmã Ivone. Eu vou mandar o meu esboço para a senhora não perder
cada detalhe desta mensagem. Irmãos, quem quiser o esboço dessa mensagem, eu tenho o maior prazer de repassar para você, tá bom? Repassar esse estudo para você, se você mandar um zap para mim, tá bom? Mas compartilhe esta live. Daqui a pouco, irmã Elane, quais são os prêmios? Eu vou chamar logo a irmã Elane aqui. Ela está... Ah, tá. Ela está dizendo aqui, eu estou conferindo aqui. Tem muita gente aqui, ela está conferindo aqui para a gente fazer o sorteio que tá bom. O sorteio aqui daqui a pouco, perdão. Vai ser o sorteio aqui ao vivo e você vai deixar o seu telefone, o número do seu celular, uma mensagem dizendo eu quero, e ainda tem que compartilhar esta live, tá bom? Se você não compartilhar esta live, não vai adiantar nada, não tem como a gente... E o de fora? Pastor, eu queria ganhar um prêmio, mas eu tô fora. Olha, você que é fora pode participar também. Eu quero pros de fora de Santarém, mandem um contato, deixa aqui.